Boa noite a todos os trabalhadores do Centro Espírita Paulo de Tarso. Mais uma vez, vamos falar um pouco do Evangelho da semana para que possamos nos harmonizar e nos preparar para enviar toda a nossa vibração magnética, todo o nosso amor aos irmãos que hoje são atendidos pela casa e a todos que precisam, ainda neste planeta, de tanta ajuda, de tanta bênção para permanecer no caminho do Evangelho. Vamos fazer uma prece a nosso Pai amoroso, que tanto nos ajuda, que tem tanta misericórdia por nós, para nós, e que nos dá estas oportunidades de progresso, de alegria, de felicidade, mesmo estando neste planeta de provas ainda. Agradecemos por tudo, Pai, a nosso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que temos de estar aqui, nesta casa maravilhosa, convivendo com nossos irmãos queridos e recebendo aqueles que precisam, mais do que nós, do esclarecimento, do ensinamento evangélico. Graças a Deus, assim seja. O Evangelho desta semana é do capítulo 19 e o item 8 fala da parábola da figueira seca. E é isso que nós vamos ler agora para depois falarmos um pouquinho sobre isso. Diz o relato: quando saíram de Betânia, ele, Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Quando nós lemos esse relato, podemos até pensar que Jesus tenha amaldiçoado mesmo aquela figueira, e isso não seria condizente com o amor à natureza que deva se ter e assim por diante. Mas nós devemos nos lembrar que a parábola, o significado de parábola, ela é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca uma realidade de ordem superior. Isso quer dizer que a parábola é uma figura, uma historinha que figura uma coisa de importância maior. Muito bem. Portanto, Jesus falava por parábolas
para que essa historinha, esse quadro mental se fizesse na cabeça dos homens, dos discípulos, daqueles todos que o ouviam, se fizesse essa figura que não se esqueceria. E daí o significado dessa historinha, entre aspas, também não se perderia nunca mais. Quando ele fala da figueira seca, na verdade, não era época de dar figueiras naquela região. E era uma região muito propícia para essa fruta, que é a beira do Rio Jordão. Mas Jesus se aproveitou de todas as oportunidades que surgiram durante sua estadia de 3 anos como mestre, porque até então ele trabalhava com seu pai, morava com sua família, não saiu de casa ainda até os 30 anos para ir fazer os discípulos. Estando ele, então, agora trabalhando nessa tarefa de fazer discípulos, ele se aproveitava de qualquer oportunidade, qualquer exemplo que surgisse no caminho ou em qualquer lugar onde ele estivesse, para ensinar os princípios cristãos, as verdades cristãs. Aqui ele aproveitou dessa figueira que no momento estava sem frutos, só tinha folhas. Aí ele falou de um primeiro significado desse acontecimento. O primeiro significado é que esta figueira tinha que ter frutos, senão ela seria como que amaldiçoada. Isso simboliza tudo aquilo que nós fazemos, o homem, não nós só, a humanidade toda, em todos os tempos, em nome de religião, mas que são só folhas, não trazem frutos. Quais são os frutos? O primeiro fruto é a sua mudança interior. A religião não serve para nada como a figueira seca se ela não modificar o coração, o sentimento, a atitude do homem. Quando falamos homem, como humanidade, homem e mulher. Do espírito encarnado, então, vamos dizer. Portanto, todas as crenças religiosas, elas têm que ter frutos, e os frutos estão dentro do espírito encarnado. Quando esses frutos existem, a árvore recebe a seiva da fé, recebe essa seiva que vai fazer com que ela se renove, ela não vai morrer. A seiva é a fé. A fé, nesta parábola, é o segundo ensinamento. O primeiro é ter as obras, as consequências da sua fé. A fé que estamos falando em segundo lugar, na verdade, teria que vir antes dessas obras, porque são as obras feitas em consequência dessa fé aprendida. A fé não é imposta, a fé não é prescrita. Alguém te dá uma receita, eu quero fé. Toma aqui, olha isso aqui. Isso aqui vai fazer com que você tenha fé. O isso aqui que vai fazer que você tenha fé é conhecimento. Sempre, sempre conhecimento.
A seiva da fé é o conhecimento. E isso é o que este capítulo do Evangelho fala muito claramente nos itens 6 e 7. A fé, portanto, que é esta fé que Jesus falou que remove montanhas, ela tem que ter uma importância muito grande na nossa existência. Por quê? Porque sem ela nós não progredimos em nada. Nós estacionamos. Porque sem a fé nós não teremos obras, nós não teremos frutos. Teremos até muitas folhas bem lindas, vistosas. Faremos parte de um grupo religioso com bastante destaque, palavras lindas, discursos, palestras, mas o fruto, a seiva da fé, alimentando essa árvore, não existe, porque ela está lá dentro do nosso coração. E os discípulos de Jesus, eles se queixaram minutos antes aqui para Jesus que eles não conseguiam curar, por exemplo. Por que nós não conseguimos? E ele repete de novo, porque não tendes a fé suficiente. Portanto, devemos nos esforçar para ter essa fé, para sentir essa fé. É uma fé assim, você acredita que Deus existe? Foi perguntado ao Dr. Yang. Ele disse, eu não creio que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Por quê? Porque crer é transitório. Você pode mudar de opinião, você pode mudar de crença, mas o que você sabe não muda. O que você sabe é eterno. É assim que tem que ser a nossa religiosidade, que sempre nós falamos. Substitua essa palavra por moral. Moral. A religião espírita é a moral espírita, é a moral cristã. As duas coisas são a mesma. Portanto, muito importante que nós nos esforcemos em encontrar, situar em nossa mente o que está nos faltando para ter essa fé. Essa fé que alimente a nossa vontade de praticar ações diferentes, ações reformadas, ações que modifiquem o nosso pensamento, o nosso sentimento e a vibração ao redor de nós, que modifiquem o nosso enfrentar de problemas ou dificuldades ou alegrias, porque tudo pode nos desequilibrar. Com muito problema, muita dificuldade e muita alegria também, muita fartura também pode nos desequilibrar. Temos que orar também, como nos diz um relato em Jesus no Lar. Temos que orar para podermos suportar as coisas boas também, para termos força, equilíbrio. Precisamos disso. A mediunidade, sempre gostamos de falar da mediunidade, por quê? Porque quintas-feiras às 7h30, nossa casa maravilhosa Paulo de Tarso tem essa tarefa de uma reunião mediúnica. A mediunidade é uma coisa que
se assemelha ao que a figueira tinha que fazer: dar frutos, dar figos e alimentar as pessoas. A mediunidade são essas frutas. Se nós não a usamos condizente com o cristianismo que Jesus trouxe para nos guiar, essa seiva pode parar de ser produzida e podemos nos tornar a figueira seca. Não adianta folhas. As folhas, o que são mesmo? As folhas são aparência. Aparência de uma mediunidade muito importante. Isso é só aparência. O fruto vem pela seiva da fé. Então, eu me distancio um pouco daquela aparência e me volto para examinar o fundo desta característica física que veio para mim por algum motivo, que é a mediunidade. Ela veio para nós porque nós precisamos dar frutos. Se não houver frutos, seca-se a árvore. Relembramos sempre isso porque é o nosso trabalho do dia. Importante, então. A fé, a cada dia que passamos, pode ser fortalecida. E deve ser. O estudo, a lembrança das coisas que aprendemos, principalmente nós aqui na Casa Paulo de Tarso, são importantes sempre relembrá-los, sempre renovar nosso estudo, ver aquilo que nós já lemos. E se não lemos quando fazíamos os cursos, comecemos a ler agora. Sempre. Porque é isso que vai fortalecer nossa fé. Luiz Sérgio, ainda no livro Dois Mundos Tão Meus, num dos cursos que eles fazem, curso constantemente. Nós, às vezes, pensamos que vamos passar para o mundo espiritual e que aí, finalmente, vamos descansar, né? Aí não vai ter mais livro para ler, evangelho para fazer. Não. Vamos ter que continuar, para essa figueira não secar, continuar estudando e lendo. E todos os livros de André Luiz nos mostram isso, de Chico, né? Todos os livros que falam do plano espiritual nos mostram que o estudo continua, o trabalho continua, a aplicação de ações cristãs continua, vai continuar. Então é melhor até a gente se acostumar desde já. Numa dessas aulas, as preces são sempre maravilhosas e os ensinamentos também. O mestre da classe diz assim para eles: a doutrina espírita não é um amuleto nem um talismã que vai nos livrar de bruxarias, mas sim é uma rosa que nos ensinará a conviver com os espinhos sem nos ferirmos. É uma rosa, tem os espinhos, as dificuldades, mas vamos aprender a lidar com ela sem nos ferirmos. Nessa mesma aula, o irmão que é o dirigente faz uma prece
relembrando as benesses, os privilégios que a humanidade já teve. Ele diz assim, que Deus bondoso e amigo esteja sempre dentro de nós para que a sua bondade se manifeste através dos nossos atos. Não podemos alegar que não nos foram ministrados ensinamentos desde as mais remotas épocas da humanidade. Portanto, ignorância não podemos alegar, porque em cada minuto da nossa criação, como filhos do grande Pai, Ele esteve ao nosso lado, através de seus profetas, de seus ministros e do nosso irmão maior, Jesus. Como podemos ainda protestar ignorância quando Deus tem gritado os nossos nomes a cada instante? Entretanto, ainda temos dificuldade em ouvi-lo. Mesmo assim, Ele, como Pai bondoso, não se cansa de nos esperar, sabendo que um dia o pastor de almas, seu querido Jesus, nos guiará até o seu reino de glória. Vamos nos despedir de nossos irmãos, mas permaneceremos em pensamento juntos até a semana que vem e vamos agradecer com uma prece a nosso Mestre, agradecendo toda a ajuda dos benfeitores espirituais que estiveram conosco nesta noite, que estiveram nos dando força, dando energia, fluidos espirituais tão maravilhosos, para que pudéssemos enviar através do nosso pensamento um passe à distância a todos que estão necessitando desse reforço, dessa energia. Nós também, num pensamento conjunto, trocamos essas energias, esses fluidos entre nós, irmãos da Casa de Paulo de Tarso, pedindo para que nos acompanhem a nossos lares, a nossos familiares. Sempre gratos, Mestre, por tudo que recebemos, por tudo que temos, porque sem essa misericórdia, sem essa ajuda, não poderíamos estar aqui tentando exercer as qualidades que fazem parte de nossa constituição espiritual para ajudar os nossos irmãos. Assim seja, graças a Deus.